Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer, além de uma reciclagem de velas, nós vamos usar uma forma muito barata, que é o quê? Um copo. Olha isso aqui, dá para fazer uma vela dentro de um copo? Nós vamos mostrar aqui hoje que dá e você vai ver que linda que vai ficar essa vela. Eu tenho certeza que você vai amar. Então eu já vou pedir para você deixar o seu like já adiantado. Adianta o likezão aí, gente. Tem um monte de gente vendo o vídeo, gostando do vídeo e não deixando o like. O like é importantíssimo pra gente. Então já deixa o likezão aí, para você não custa nada, é só um clique, mas pra gente ajuda muito a alcançar mais pessoas que têm interesse nesse conteúdo, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, fala pra mim o que você quer ver aqui no canal, tá? A gente vai se programar e vai trazer. Quero muito agradecer meu grupo de apoiadores, que é top demais, me apoia demais. Então, se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, o Ale sempre deixa a chave Pix aqui, também tem o Valeu, tá bom? Se você quiser deixar um Valeu aí pra gente, valeu demais, tá? Quem não conhece esse canal ainda, eu quero muito receber vocês com as boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui no canal. Tenho certeza que você vai amar. Então já deixa o seu likezão aí também. Você chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo, nós vamos fazer uma vela, reciclar velas. Nós vamos pegar todas aquelas velas que a gente tem em casa, sabe aquele primeiro passo das velas? A gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, você tem um monte de vela, não sabe o que fazer? Eu vou te ensinar aqui hoje, tá bom? Então já deixa o seu likezão aí para dar aquela força na firma. E também quero agradecer a Baobá, que é o nosso patrocinador. E eu quero também falar para você que tem 5% de desconto na loja, no site, na loja e também pelo WhatsApp, tá bom? Então, se você quer aproveitar os produtos da Baobá, existe isso, gente? Os produtos da Baobá, então vai lá no site deles e arrasem, faça suas compras, tá bom? Não me segue ainda nas redes sociais, por que não me segue? Me segue lá no @SoniaMedeiros73, me dá uma forcinha lá, vai lá me seguir, eu tenho certeza que você vai amar o que você vai ver lá, tá bom? Agora chega de TTT, bora pros materiais que hoje tá top demais. Ó, gente, o que nós vamos fazer aqui hoje? Uma vela com tudo que a gente tem em casa. Vela de tudo quanto é cor. Sônia, não tenho vela colorida, eu não tenho esse monte de resto de vela, não. Aqui tem 270 gramas de parafina. Parafina plus, tá? Tudo que tá feito aqui é com plus, tá bom? Não tem Ecomix, não tem cera, não tem nada misturado aqui. Parafina plus, Sônia, não tem parafina plus? Pode ser 445, 140? Pode ser, tá? Eu vou utilizar dessa daqui hoje, que é a parafina de petróleo, porque eu gosto dela brilhante, eu acho que ela fica bem bonita, então a gente vai utilizar ela hoje, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai utilizar? 270 gramas de parafina, a que você tiver em casa. Ou se você tem aqui sem colorir, você pode utilizar ela cor natural, tá? Então, 270 gramas de parafina, eu tô utilizando aqui porque eu quero reciclar tudo isso que eu tenho aqui. Então, eu vou utilizar essas daqui, tá bom? Então, é só para você saber que você tem condições de utilizar a parafina que você tem para fazer uma vela bem linda, bem rica, tá bom? E a gente vai utilizar hoje, olha, o que eu vou utilizar? Canela. Por que, Sônia, você vai usar canela? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se você tem um monte de parafina como essa daqui, cada uma de um cheiro, e você quer deixar só com um cheiro, canela, tá? Canela, ela tapa o cheiro de qualquer essência, tá bom? Então, é uma dica que eu tô dando para vocês de graça. Canela é uma essência que ela tapa qualquer outra, tá? Então, olha, eu tenho uma parafina tingida e colorida, né? Colorida e perfumada, mas eu quero deixar ela com perfume só, um monte, que nem esse aqui, canela, tá bom? Então, a gente vai usar de 5 a 8% de canela aqui hoje, tá? A gente vai utilizar o corante preto. Sônia, como que eu chego no preto sem ser com corante? Não chega, tá? Porque você pode usar o giz de cera, mas o giz de cera vai deixar ela cinza,
vai deixar ela um pouquinho mais escura, mas não vai chegar. Então tem que ser o corante para velas preto, tá bom? Nesse caso aqui tem que ser, tá? A gente vai utilizar esse copo aqui, ó. É um copo que eu tenho, um copo de acrílico, daqueles que a gente compra na loja de R$1, sabe? Um copinho que eu tinha aqui velho de acrílico, para não jogar fora, porque a gente não joga nada mais fora, né, gente? Quem faz vela sabe que não joga nada fora. Tudo guarda, tudo vira vela. Então a gente vai usar esse copinho aqui, tá bom? Pavio grosso, tá? Porque essa vela aqui, ó, deixa eu até medir o copinho para vocês verem. Esse copinho aqui, ele tem 8 de largura, mas eu vou usar o pavio grosso, porque o pavio grosso é para 10, né? Então, eu vou usar o pavio grosso porque é uma vela bem grande, tá? Então, eu vou utilizar o pavio grosso nessa vela aqui hoje, tá? Porque esse pavio grosso, na verdade, ele não é aquele grossão, grossão. Ele é praticamente um pavio médio, tá bom? Então, a gente vai usar o pavio grosso. Aqui um ilhós, tá? Que eu vou usar separado aqui hoje, vou colocar o ilhós. E aí, pra gente dar um charme nessa vela, ela não ficar simplesmente uma vela preta, eu vou utilizar folha de ouro. Folha de ouro, aquela para artesanato, ó, artesanato, restauração, é o que a gente vai utilizar. Muita gente está usando essa folha de ouro na vela e eu comprei essa folha de ouro e eu tô louca para usar e hoje chegou a oportunidade. Como que ela vem, ó? Tem umas que já vem o pozinho dentro de uns vidrinhos e tem essa daqui que vem as folhinhas mesmo. Olha como ela vem muito bem embalada, olha. Tá vendo? Além de vir aquela folha grossa, ela vem essa folhinha aqui, ó, que é uma folha, parece um papel manteiga, separando a folha de ouro, ó. Olha que linda que é. Ai, gente, um arraso, tá? Muito, muito top. E aí, eu tava vendo algumas informações, como eu nunca utilizei essa folha de ouro, eu fui ver as informações de como aderir, tá? Então, aí eu vi verniz mordente. O verniz mordente, ele adere também. Só que como eu não tinha, o que eu vou utilizar? Eu vi que eu tinha aqui, ó, essa termolina leitosa. Essa termolina aqui, ela é usada para decopagem. Então, na minha cabeça, eu resumi o seguinte, que se ela é usada para decopagem, ela serve também para isso. E aí, eu fiz um teste numa velinha que eu tinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha que linda. Até eu fiz uma técnica aqui nessa vela. Se vocês quiserem ver essa técnica que eu fiz, porque essa vela aqui, ó, ela era branca, tá vendo? Aquela vela que eu fiz, que a interna dela que era verde e fora era branca. E eu fiz uma técnica que, se vocês quiserem saber como que eu fiz essa técnica, deixa o like aí. Se chegar em 500 likes, eu trago aqui essa técnica para vocês, tá bom? É um desafio aí. Então, se você não deixou o seu like até agora, já deixa, tá bom? Então, a termolina a gente vai usar para aderir. E aí precisa de um pincel para a gente tirar o excesso depois. Como eu não tenho um pincelzão maior, e esse aqui é um pincel daqueles tipo de maquiagem, sabe? E ele é menorzinho, eu vou usar ele porque ele é bem macio, porque você precisa de um pincel bem maciozinho para vir aqui depois e tirar o excesso, tá? Que vai fica um excesso para fora. Então você vai utilizar esse. Eita, tá difícil hoje, hein, gente? Tá terrível. Esse pincelzinho aqui, tá bom? Então eu vou só derreter a parafina e eu volto pra gente começar o processo. Até já. Ó, nós vamos passar desmoldante. O desmoldante que a gente vai usar é em pasta, tá? Aí você usa o desmoldante que você achar melhor, né? O desmoldante que você tá acostumado. Eu gosto desse desmoldante em pasta porque eu acho que ele desmolda melhor, tá? Mas aí fica a critério de cada um, tá bom? Então a gente passa desmoldante aqui, porque como é uma forma de acrílico, ela vai grudar um pouco mais, tá? Então passa o desmoldante, que isso aí vai ajudar você na hora de tirar a sua peça da forma, que a nossa forma nada mais é que um copo de acrílico, né, que a gente está improvisando aqui hoje. Então, a gente vai utilizar esse copo de acrílico aqui para fazer essa vela, tá bom? Ó, aqui, passou o desmoldante nela toda, não precisa se preocupar de, eu passei muito desmoldante, minha vela ficou toda melecada, depois a gente vai lavar essa vela e dar um banho nela, né? Porque a vela também precisa tomar banho, viu, gente? Não é só nós, não. Ó, aí aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou
aproveitar que ela tá bem quentinha e vamos colocar o corante. Esse corante, você viu que depois que eu derreti ela ficou mais marrom do que qualquer outra cor? Porque tinha verde, tinha marrom, tinha vermelha, então predominou o marrom aqui. Então a gente vai colocar o corante preto, tá? Põe uma tantada aí, gente, porque não fica com dó não, porque tem que ficar bem pretinha. Eu quero ela bem pretinha, tá? Então aí, ó, mistura bem. E aí você vai pingando no seu papel, tá? Você vai misturar esse corante aqui. Esse corante é um corante em pó, tá? Então você tem que misturar muito bem ele para não ficar nenhum tipo de resíduo, bolinha no fundo, sabe? Não ficar aquela coisinha feia. Então mistura bem, ela tá super quentinha. Deixa eu até ver para vocês aqui, ó. Falar para vocês, ela tá em 80 graus. A parafina de petróleo, ela pode chegar até 120 graus sem pegar fogo. Passou de 120 graus, corre o risco dela pegar fogo, tá? Porque a parafina é combustível, tá bom? Para quem não sabe, fique sabendo. Ó, aí aqui agora a gente vai mexendo ela, porque o certo é quando ela tá bem quente mesmo, tá? Não é esperar esfriar para colocar o corante, não. É quando tá bem quentona mesmo, bem quentinha, aí que você vem e coloca. Eu vou colocar mais um pouquinho porque eu ainda acho que ela não tá preta o suficiente, tá? Aquilo que eu falei para vocês, não inventa de fazer com giz de cera, porque o giz de cera você vai gastar uma caixa só de giz preto e não vai ficar legal, vai ficar cinza, tá? Fica uma cor, a não ser que você queira dessa cor também, tá? Aí é outro caso. Ó, vai pingando no papelzinho para você ver se já tá da cor que você deseja, tá? Ainda não está da cor que eu desejo. Então, o que que a gente vai fazer? Vou colocar um pouco mais, tá? Vem aqui, ó, dá mais uma caprichada, coloca um pouco mais. Se você perceber que enquanto você tá fazendo esse processo, ela está esfriando, volta ela um pouquinho no fogo. Porque senão, se ela começar a esfriar, não vai derreter todo o seu corante aqui, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer que derreta todo o nosso corante, que não fique nenhum resíduo no fundo da panela. É que aqui fica difícil ver, porque ela é bem pretinha, né? Ela tá ficando bem escura aqui, então fica difícil ver. Ó, vou pingando no papel e vou vendo como que ela tá. Vocês estão escutando esse choramingo? É o Zeus, tá? O Zeus tá aqui querendo ir pra rua. É isso que ele tá querendo. Então, enquanto a gente não fizer isso, ele não dá paz. E também não sai daqui, viu, gente? É isso aqui, ó, vida real, né? Estamos em vida real, seja bem-vindo. A vida de Bela, Sônia Medeiros e Alexandre. Que é assim, ó, o Zeus aqui o tempo todo com a gente, ó. Aqui eu vou tirar, tá vendo por que eu gosto de pingar no papel? Por isso, depois você vem aqui, ó, e aproveita o que tá no papel, também joga lá dentro e vamos mexendo aqui, vamos mexendo pra gente ver se... Porque assim, ó, engana muito, tá? Às vezes a gente pensa que o corante já tá bem derretidinho e não está. Tá vendo que ele tá com uma tonalidade ainda meio verde? Vou colocar mais um pouco, ó. E aí você vai colocando aos poucos. Eu vou dar uma esquentada nela, porque eu acho que ela já tá baixando a temperatura. Então eu vou trazer o meu fogão aqui. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Ó, vou trazer o meu fogão aqui, porque se eu derreter... O certo aqui, vou falar bem pra vocês como que é você colocar o corante na hora de derreter, tá? Porque aí, conforme ele vai derretendo a parafina, ele já vai derretendo o corante. Isso aí ajuda também. Só que aí a gente não sabe quanto, né? O quanto a gente tinha que colocar. E eu queria fazer isso junto com vocês, então não poderia levar vocês lá para aquecer comigo, porque hoje eu aqueci lá no meu fogão, tá? Porque para quem não sabe, você pode também aquecer sua parafina no seu fogão convencional, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, tá ligadinho, tá? Bem quente aqui. Então, aí, ó, a gente vai... Porque isso aqui, ó, essa parte eu acho que é bem importante. Pra mim, ó, tá vendo que eu falo pra vocês, ó? Já deu uma derretida e já ficou mais preto, tá? Então, pra mim aqui já deu. O que você achou, Ale? Deixa eu pingar aqui no papel pro Ale ver. Ó, o que você acha? Dá uma olhada. Que aí o Ale também me ajuda aqui, porque... Ó, o Ale falou que é mais um pouquinho, então vamos colocar mais um bocadinho aqui.
Porque aí ajuda também a gente saber esse lance aí de alguém, porque às vezes você bate o olho e você acha, nossa, acho que tá bom. Aí vem alguém de fora e fala, nossa, faltou mais um pouquinho. Então, o Ale aqui é os olhos de vocês, tá? Aqui, ó, eu acredito que já esteja bom. Vou desligar meu fogão, para ela também não superaquecer. Na verdade, essa esquentadinha aqui é o segredo, tá? É o segredo, ela tá em 77 graus. É o segredo para também ajudar a derreter o seu corante. Porque nessa hora que é muito importante você derreter ele muito bem, tá? Muito, muito bem. Ó, vou tirar ele daqui. Vou pegar um paninho aqui, porque esse meu cabinho aqui fica quente. Ó, vou tirar ele daqui, vou limpar minha bancadinha aqui um pouco, só para tirar esse resíduo. E vou colocar ela aqui de novo. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou esperar ela baixar para 70 graus pra gente colocar a nossa essência, tá? Porque essa parafina não pode derreter, pode deixar muito baixa a temperatura, tá bom? Porque senão ela cria bolha. 77 ainda. Ó, o que nós vamos fazer, ó? Hoje eu vou aderir o pavio com a própria cera. Vou pegar meu centralizador de pavio aqui. E a gente vai colocar com a própria cera, tá? Porque eu quero que ele desgrude de lá. Eu quero que ele desgrude dali. Se a gente colocar a nossa dupla face, pode ser que ele grude lá e depois não saia, tá bom? Então, eu vou colocar com a própria cera, tá? Vou vir aqui, ó, dar aquela chuchadinha. Vem e coloca aqui no meio. Opa! É que na hora que a gente aperta o pavio, ele fica meio que dançando. Vou colocar ele aqui. O centralizadorzinho é importante. Ó, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, que já soltou lá. Sabe por que acontece isso? Por conta do... Oh, Deus, hoje as palavras estão correndo. Ó, centralizou ele lá, ó. Colocou um pouquinho lá no fundo. Aí a gente vai tirar ele daqui e vamos então colocar a nossa essência de canela. Ó, uma coisa que eu deixei de comprar nessa loja porque não vem em vidro escuro. Aquele âmbar, que é aquele vidrinho escuro, é o certo, tá? Ó, esse aqui, ó, por exemplo, que o Bruno manda pra gente da Baobá, ó, é um vidro âmbar. Por quê? Porque não, essa daqui, ela não era dessa cor. Quando eu comprei, ela era dessa cor aqui, ó. E olha como que ela ficou, tá vendo? É fotossensibilidade isso aqui. Então, ela vai ficando mais escura. Então, evitem comprar em lojas que não vende com o vidro assim, tá? Porque acontece, tá bom? E ela vai ficando mais escura e mais escura e mais escura. E aí, quando você quer tingir uma parafina que não seja escurona, igual essa no caso que a gente está utilizando aqui hoje, você não consegue, porque ela tem cor, tá? Então, aqui, ó, ela já tá em 72 graus. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó, para tirar caso tenha algum corante no fundo. E eu vou colocar a olho, mas aqui seria de 5 a 8%, a gente tem 270 gramas aqui, tá bom? Faz o seu cálculo. Sônia, eu não sei fazer esse cálculo. Existe calculadora, né, gente? Vamos calcular na calculadora, tá bom? Ó, aí aqui a gente dá uma chacoalhadinha. Eu vou colocar aqui uma média de 10 ml, tá? Que aí, no caso, seria metadinha. Ó, você viu que na hora que eu coloquei aqui, ela já deu aquela solidificada. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer bem ela aqui, para ela aderir a essa essência, ficar bem perfumada, bem gostosa. Mexe bem, para não ficar só num canto, né? Ó, eu vou até pegar a colher, gente, porque eu tô sentindo ela aqui no canto. Então, aí, ó, eu pego a colher e eu consigo sentir melhor. Eu não gosto muito de mexer com colher, porque faz barulho para vocês, tá? Mas eu preciso sentir se como ela é preta, então fica mais difícil pra gente saber se ela tá solidificada aqui ou não, tá? Então, eu venho com a colher aqui e a colher vai me ajudar a ter essa sensibilidade, tá? Ó, a gente vai vir aqui, vai envasar agora. Vou pegar meu paninho. A gente
Coloca ela aqui já nessa temperatura de 70 graus. Ó. Põe até aqui, tá? Por que, Sônia, que eu ponho até aqui? Porque ela, como é uma parafina plus, com certeza ela vai dar um afundamento aqui. Então, quando começa a secar de fora para dentro, do meio das beiradas, né, de cima para baixo, de baixo para cima e de fora para dentro. Então, ela vai dar uma baixada aqui. Então, eu deixo um pouco na minha panela para a gente fazer o que? A correção, tá? A gente vai vir e vai completar ela aqui para ela ficar bem certinha, tá bom? Vamos deixar ela secar e a gente volta depois para desenformar. Até já. Gente, ó, voltei aqui. Na verdade, aqui eu já tinha feito um processozinho, mas eu tava sem microfone, então tô voltando aqui de novo. O que que eu fiz aqui pra gente desenformar? Eu vim aqui, ó, dei uma forçadinha aqui, ó. Tá vendo que ela é maleável? Então, conforme você faz isso, ó, ela dá aquela aberturinha, tá? Então, você faz isso aqui, ela já solta. Você percebe que aqui nas laterais ela começa a entrar ar, porque é transparente, então você consegue ver. Então, já começa a entrar ar aqui, ó, e fica muito mais fácil para você ver ela desmoldando. Mas, ó, a gente passou desmoldante, super fácil. Sônia, mas ficou toda cheia de ranhura, de bolinhas. E agora? O que que você faz? Primeiro passo, por que que ela tá assim? Porque isso aqui estava frio e a nossa parafina estava quente. Então, aí, em contato com algo frio, ela vai criar, sim, esse branco aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, primeiro passo, eu vou lavar, tá? Vou lavar ela, tirar toda essa vaselina que a gente passou aqui. Eu vou tirar o desmoldante dela. Tá vendo como ela ficou bem linda em cima, ó? Eu completei, ela ficou com essa pequena curvinha aqui embaixo, ó. Só que por que que eu não vou arrumar isso aqui ou completar? Porque eu não quero mexer, tá vendo como ela tá brilhante, tá bem linda? Talvez se eu for completar, ela pode ficar com marcas, tá? Então eu não quero completar ela por esse motivo, porque eu não quero ela com marcas. Aqui, ó, tá vendo que ela ficou com rebarba? A gente vem aqui, ó, com a faquinha, tira essa rebarba, com a própria faquinha mesmo, tá? Ó, vem, passa a faquinha aqui, tira toda a rebarba, tá? Isso aqui chama-se acabamento, tá bom? Como a gente vai lavar, eu quero já fazer isso aqui, tirar essa rebarbinha, porque na hora que a gente lava, ela já fica bem legal, tá? Ó, se você quiser também passar um estilete aqui ou a faquinha também nas laterais, se você for vir com a faquinha aqui, ó, tirando, ó, com a faquinha, tá vendo, ó? Você tira toda essa parte aqui, ó, que ficou marcado, tá? Ó lá, ó o milagre acontecendo, tá vendo? Ó, vem aqui, ó, e vai passando a faquinha, ó. Só que você tem que tirar bastante, tá? Você tem que ir tirando bastante e sai todas as imperfeições. E aí você vai tirando até que fique só o pretinho. Só que eu não gosto de fazer acabamento assim. Fica a critério para quem gosta, faz, tá? Então aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou lavar ela e vou corrigir ela com ferro de passar, tá? Que eu acho melhor, mais fácil e fica mais bonito, na minha concepção. Mas faça do jeito que você quiser, ó, tá vendo aqui, ó? E eu acho que ela fica opaca, sabe? Então, como eu quero ela brilhante, então a gente vai passar o ferro, tá? Vou só lá lavar essa velinha e volto já já. Ó, voltei aqui com a vela lavadinha, tá vendo? Ó, já lavei ela, tirei todo o resíduo, tá? Aí a gente vai vir aqui agora com o ferro e vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento, tá? Ó, tá vendo? Ela já sai toda aquela mancha, tá? Vem aqui, ó, faz isso aqui, ó. Bem rapidão, tá? Aí, todas as partes, tá? Todas as partes você faz o mesmo movimento. Fica umas partezinhas aqui embaixo, encosta o ferro com cuidadinho. Ó, tá vendo como que ela fica, ó? Ela sai a mancha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui nela toda. Ó, vem, encosta e vai, ó. Não tem segredo, gente. Encostou no ferro, subiu, ó. Encostou, subiu. Não deixa a vela bobeando ali, não. Encostou, ficou lá olhando para ver se tá fazendo ou não, tá? É isso, é esse movimento aqui, ó.
Encostou, puxou, tá? Não fica com ela lá paradinha, senão ela derrete. Derrete, aí vai ficar toda torta a sua vela. Depois você vai falar, ah, Sônia, derreteu tudo, ficou tudo feio, tá? Então faz aí com cuidadinho, bem bonitinho, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz uma vez, ó. Fiz uma vez, tá? Então aqui eu vou passar mais uma vez e aí eu volto pra gente só colocar a folha de ouro aqui, tá bom? Até já. Gente, olha, eu tô aqui com a Lê porque ele já quer minhas folhas de ouro pra pôr nas caveirinhas dele. E aí me chamou de mão de vaca, falou que eu sou mão de vaca. Gente, isso aqui é preço de ouro de verdade, tá? Ó, aqui, ó, o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou vir com o pincel e vou dar umas pinceladas aqui, ó, tá? Aí, aonde você passar a cola aqui, é aonde vai ficar, tá? Então, aí você faz aí aonde você acha legal e tudo mais. Isso aí fica a gosto do freguês, tá? Ó, já desci um pouquinho pra cá, subi um pouquinho pra cá e trouxe pra cá. Aí aqui, ó, a gente vai vir, porque isso aqui é tão delicado, gente, mas tão delicado, deixa eu trazer pra cá que o Ale falou que é aqui que eu tenho que ficar, ó. Você vai vir, ó, e vou pegar, olha como ele corta fácil, tá vendo, ó? Super fácil. Você vai vir e vai pôr em cima, ó. Depois, você vai vir com o pincelzinho e tirar o excesso. Olha aqui como ele é delicadíssimo. Super, super fácil de perder o trem aqui, gente, ó. Vou pôr os dois dedão aqui, ó. Vem, cola elas aqui. Ó, já grudou no meu dedo. E o que gruda no meu dedo já vou grudando aqui, ó. Ó, pra dar um lance aqui. Ah, que legal. Tô adorando, gente. Brincar com isso aqui é muito legal. Muito, muito legal. Tô me divertindo, ó. Vem, faz isso aqui, ó. Ai, meu Deus, que cara de rica. Fala aí se não ficou com cara de rica. Ó, vou vir com mais um pedacinho aqui. Meu dedo já tá com cola. E aí vou grudar aqui, ó. Se ficar a mais, depois na hora que a gente passar o pincelzinho, você vem e já tira, tá? Ó, aqui já tá colado. Vou tirar esse pedacinho aqui, ó, como é fácil, tá vendo? Fácil e sensível, tá? Super sensível. Olha aqui. Olha isso. Ó, gruda no dedo, gruda em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é muito sensível, tá? Eu vou passar aqui do outro lado agora, que eu quero fazer dos dois lados. De um lado e do outro. Ó, vem com o pincelzinho aqui. Ó, terminei aqui, eu acho que eu vou começar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, ó. Tá? Vem, espalha a colinha aqui. Essa é a colinha que eu tinha, tá? Mas eu vi aquele verniz, o outro verniz que eu falei pra vocês lá no início, mordente, tá? Aí fica a critério de vocês, que se caso você tiver, já usa o verniz mordente também, tá? Esse aqui eu fiz o teste e deu certo, tá bom? Ó, vem aqui, ó. Passa o dedinho na colinha, passa aqui. Já vem grudando aqui, ó. Ai, que coisa mais linda, gente. Ó, vou falar pra vocês que um negócio desse daqui não precisa muita coisa, não. Não precisa falar das flores, não, porque isso aqui já fala de tudo, né? Ah, o nome fala tudo, já é folha de ouro mesmo, porque fica uma riqueza. Top demais, ó. Vem já, passa aqui, ó. Tá vendo que deu uma dobradinha? Aplica. Deixa eu aplicar esse daqui que tá no meu dedo. Aí, ó. Deixa eu virar esse aqui, ó. Pronto. E é sobre isso, não vou pôr mais não, ó. Vou só aplicar esses que estão aqui no meu dedo. Ó, vou fazer isso aqui, tá? E aí, agora, o que que a gente vai fazer? Vou deixar secar. Depois que seca, a gente vem com um pincelzinho e tira o excesso. Ai, meu Deus do céu! Ai, que riqueza, meu Deus! Eu amei, eu amei. Daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar o resultado final, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui. Depois de seco, você vem, ó, e só passa o pincelzinho. Coloca alguma coisa embaixo para você aproveitar, tá? Tudo que cai você aproveita, tá bom? Em outra vela, só para tirar o excesso para não ficar erguido, tá? Porque senão o contato depois acaba tirando essas partezinhas que ficaram erguidas, tá bom?
Ó, bate o pincelzinho aqui. Olha que coisa mais rica, meu Deus do céu. Essa ficou com cara de rica, hein? Fala a verdade. Falando pro Ale aqui. Nossa, cara de rica essa vela aqui. Quem imagina, se você falar para sua cliente ou falar para qualquer pessoa que isso aqui é um resto de vela, resto do que você já tinha, ninguém acredita. Vou falar para vocês que ninguém acredita, porque olha aqui, que coisa mais linda que ficou essa vela. Nossa, eu amei. Eu amei esse resultado aqui, pelo amor de Deus. Falar para mim que isso aqui não é uma vela linda, o que que é lindo? Ó, isso que eu falo para vocês, gente, valoriza o seu trabalho. Valoriza o seu. Tem muita gente que fala assim: "Ah, aqui na minha cidade, Sônia, o povo quer pôr preço". Olha, quando a pessoa fala isso aqui, você fala assim: "Olha, então mostra para mim o que que você faz barato". Porque, gente, não existe, o seu trabalho é você que põe preço. Não é aquele famoso falar de mim é fácil, difícil é ser eu. É isso aí, é sobre isso, gente. A gente tem que dar valor no que é nosso, nunca deixar ninguém colocar preço no seu trabalho, sabe? Porque assim, é aquilo que eu sempre falo. Não aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada. Se a pessoa fala assim, ai, tá muito caro o seu produto, ué, mas você faz o quê? O que que você faz? Você faz igual a mim? Não, né? Então pode ser para apertar um parafuso. Se você não souber, outra pessoa vai vir, vai apertar aquele parafuso e vai cobrar por aquilo, ué. Não é isso? A pessoa está valorizando o trabalho dela e é sobre isso, gente. Vamos valorizar nosso trabalho, porque fazer lindeza, esse produto que a gente faz é luxo. Isso aqui não é um produto de luxo? Fala para mim se isso aqui não é um produto de luxo. Então a gente tem produto de luxo, a gente tem que vender com preço de luxo, não é isso? Ó, olha essa lindeza, meu Deus. Encantadíssima. Aqui agora, o que eu vou fazer? Vou colocar numa bandejinha bem linda, com cara de rica, e vou vir bem de pertinho e mostrar para vocês esse resultado bem de pertinho. Mas já deu para ganhar a lança aqui, ó, disso aqui, que coisa mais rica. Tá bom? Eu já volto. Espera aí que eu já volto. Olha isso aí. Fala pra mim se não ficou com cara de rica. Olha isso aqui, ó. Coloquei o Buda. Ah, eu já tinha usado o Buda em uma outra ocasião, mas aqui, ó, ele casou super certo com essa vela. Eu tô apaixonada por essa vela preta. Fazia muito tempo que eu queria trazer uma vela preta aqui pra gente dar essa característica de vela aromática nessa cor. Sônia, mas nessa cor, olha aqui, gente, que coisa mais linda. É isso que eu falo pra vocês, gente. Reaproveitem tudo que vocês têm, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha esse resultado. Quem fala que a gente usou esse copo velho aqui, ó, tá cheio de parafina aqui dentro, usou esse copo e todos os nossos restou de vela, ninguém vai falar. Olha que coisa mais linda. E o cheiro que tá aqui de canela. Vou dar uma viradinha aqui, ó, para vocês verem os dois lados. Olha que coisa mais linda que ficou. Eu amei, tô apaixonada por essa vela, apaixonada. Isso aqui é vela, gente, pra gente vender no mínimo R$ 120. É isso que eu falo pra vocês, porque ela é pesada, ela tem 270 gramas, né? Já é uma vela pesada, com folha de ouro, arrasamos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa vela, façam. E aquilo que eu falei para vocês, valorizem o que vocês fazem, façam com excelência, tá? Faz aquele trabalho que a pessoa vai olhar e vai falar assim, eu quero esse trabalho, não importa quanto seja. É sobre isso. E aí, curtimos? Arrasamos? Ó, já me segue lá no Instagram, no @soninhamedeiros73, na página do Facebook e no TikTok. Me segue lá porque a gente posta todas essas lindezas nesses canais, nas redes sociais vizinhas, como o povo fala, né? Nas redes vizinhas, tá? Aqui a gente é chique no último. Quero mandar um super beijo pro meu grupo. Lá no meu grupo de velas, Bela Vela Sônia Medeiros, quer fazer parte do nosso grupo da família cheirosa? Vai lá, o Ale sempre deixa no finalzinho do vídeo, lá na descrição do vídeo, o Ale deixa o site da Baobá, deixa o nosso grupo do Telegram, o grupo do WhatsApp, tá bom? E todas as nossas redes sociais, fica tudo lá embaixo na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que alguma coisa você vai se encaixar, tá bom? Quero muito agradecer a todos vocês por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui
e não deixou o like ainda, deixa o seu like agora, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho. Deixa os comentários aí, fala pra mim o que você achou dessa vela arrasadora, tá bom? Eu tenho toda certeza, tenho toda certeza que você amou, então já deixa o seu likezão aí para dar aquela força pra gente, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.